Ontem, o Arrasca, Bubu, deitou e rolou. Olha o Mengão aí que você tá... Gabigol fazia esse facão muito bem. A pronúncia é Arrasca. Com X, né, Bubu? Ele fez um gol à la Romário, um gol à la Ronaldo, que é um gol de biquinho, que só quem tem muita qualidade, ele jogou na frente, que tem recurso, sabe fazer. Eu não fazia tanto, fiz só poucos desse gol. Mas olha, o esforço dele na recuperação, ele quer recuperar a bola, de forma legal, entendeu? E a jogada, e a jogada? O pessoal fica esperando qual que vai ser a decisão dele, o goleiro lá completamente vencido pela criatividade dele, olha lá. Tira da cara. No meio de 4 caras, olha lá. Ele mete a bola no meio das pernas do zagueiro. No cantinho ali. É um gol antológico. E aí o Wellington Rato. Ele! Acertou o chute, Bubu. O Wellington Rato, dessa vez ele não cortou pra esquerda. Ele mete muito medo nos caras aí quando ele corta pra esquerda. Dessa vez ele só recebeu, bateu, teve sorte de bater o desvio. Ele começou no banco. Era reserva o Wellington Rato. Tanto que ele fez uma comemoração ali que é meio pro... Não sei se é pro Carpini ali. Foi expulso o Carpini justamente depois do gol do Vitória. O Carpini também é outro tema. E aí o BH, olha lá. Sempre ele. Jogadores de beirada, né? Quem tem Luiz Araújo, olha lá. Esse gol é muito bonito. O Flamengo vinha tocando a bola lá de trás. Muito bonito. Bem lembrado. Mas ele tá de centroavante o BH e o centroavante, ele precisa ser servido. Como assim? Como você vai numa churrascaria, num rodízio, você precisa ser servido. Você fica lá só parado. Virar a plaquinha, você fica sentado esperando ser servido. O BH entra ali, ele também não foi titular, entrou no fim ali. E aí, cara, você centroavante hoje do Flamengo tem isso. Um monte de cara de beirada, de velocidade, é Michael, o cara costura pra cá, desse lado tem o Wesley passando, ali, Luiz Araújo e tal. Você fica lá, só empurra. Pá. BH, pá. E ele fez aqui, tá? Esse gol foi muito bonito, trabalhado, chapada do Botafogo. Chapada do BH, excelente, a chapada do Bubu. E é o seguinte, não jogou muito bem. Primeiro tempo, o Flamengo poderia ter feito 2 ou 3 gols tranquilamente. O Flamengo criou um monte de situações no primeiro tempo. E é chato jogar lá, hein? Pô, é chato jogar no Barradão. E o Vitória... É bom o pós-jogo e o pré-jogo. O jogo em si é chato. Tu gosta do pré-jogo lá, Igor? Nossa, o pré-jogo... O fim de semana lá, tu gosta? E o pós-jogo? Nossa, eu adoro Salvador. E o Barradão, você chegava, já ouvia uma musiquinha. Tem uma musiquinha. Sei lá. É o Novo Som de Salvador. Dança ali pro pessoal ver como é que você chega. Como é que você desce no aeroporto? Já deixo pra frente. Aí vai Vitória. Vitória lá, Barradão. Aí tem uma banda. E você já... pra frente, toma lá aquele... Não toma que tô trabalhando, mas tá lá, o pessoal tá lá. Aí faz o jogo, acabou, quando o Vitória ganha, 1, 2, 3 e... Ivetinha é Vitória. Ivetinha. Então, Salvador sabe celebrar o que é. O que Salvador sabe celebrar o que é. O Prates não gosta, o Prates não gosta. Ontem, quem bailou, quem fez... Eu falei do Memphis, mas o Rasca... Se deixar esse rapazinho, eu não sei se o pessoal sabe, não pode deixar ele muito solto, Foi que bom. ele vai... Tava devendo. Agora, a galera tava cobrando. Ô Pedro, você falou do gol, o conjunto do Flamengo é uma coisa que é assustadora. O Flamengo ontem venceu, o Flamengo ontem teve traços ali do futebol que agrada o Rafael Prates. O segundo gol que a gente só vê ali no final da jogada é um lance muito bem construído, a bola já vinha no pé do Flamengo há muito tempo, sabe? Acelera pela beirada, cruza, e lá tava ele, sempre o Bruno Henrique, né? Nossa. Sempre por ali. E o Arrascaeta é fundamental, porque o que me agrada mais ali no lance do Arrascaeta, o Bubu pontuou muito bem, ele rouba a bola, ele dá o tapa ali de qualidade para se livrar da marcação, ele chega na área e ele estava devendo esse tipo de postura, esse tipo de comportamento sem bola e com bola. E muito se via falando, o Arrascaeta voltar, mas vai voltar como? Não está bem e tudo mais. E ontem teve um rapazinho aí, mais uma vez jogou. Faz muita diferença quando entra em campo. O tal do Gerson, conhece? Nossa, e você falou da outra vez... Apareceu agora há pouco. Esse aí... Prates pediu cautela. A bola passa por ele, ele é muito ele bom, passa cara. no lance do segundo Prates gol. pediu cautela com o Gerson. Tá. Cara, ele é muito bom. Acho que depois do Arias é um dos melhores jogadores do Brasil. Depois do Arias. O Arias ontem, Rafael Bem Prates. depois, né? Bem Primeiro atrás, tempo, né? Rafael Prates. Ai, Filme da beirada. Deixa eu ver uma olhada, né? Eu fico muito à vontade. Antecipamos. Os companheiros, quando me ajudam assim, você me deu uma força agora boa. Comprova o que você fala? Eu gosto. Olha que presta atenção. Mas aí Ela vai comprovar daqui a pouco, 4 Nath. meses E daqui a não, pouco vai não, comprovar o que eu tô te falando. 4. E você vai vir aqui vá, e vai vir aqui e vai reconhecer o seguinte, é verdade. O trabalho do Pedro Caixinha no Santos até Olha ali. agora andou pouco, mas vai andar mais. Tá, presta vai atenção. Andar pra frente, é pra Mas o frente. que você falou? Que paciência com o Caixinha. Parece mesmo comentarista. E outra coisa... Vocês podem ser inteirão, você dá uma paciência. Já que você fala Eu exaltando... dou de opinião. Do Retiro. O jogo foi disputado, competitivo, era jogo para empate. Aos 45 do segundo tempo, ele dá um pênalti desse na casa do Sport contra o Sport. O que o torcedor do Sport está pensando? Ou pode pensar hoje? E a gente já viu várias manifestações. Eixo. E os caras ajudam o time do Eixo.
O Sport, como é que ele vai se manter na primeira divisão? Se ele faz um trabalho sério, investe em estrutura, em jogador, traz técnico de fora, faz um bom trabalho de administração e chega na primeira divisão, ele é operado no Morumbi contra o São Paulo e é operado em casa contra o Palmeiras. O torcedor do Sport e o dirigente, quem é ligado ao Sport, tem todo o direito, eu vou entender, se ele falar, cara, tem esquema, cara. Os caras têm que ajudar os times do eixo. Ou então, o cara vai falar, poxa, eu lembro que o Textor falou lá atrás, que tem manipulação, que não é possível. Mas aí é loucura, Bubu, então, eu não acho. O torcedor pode pensar isso. Assim como, por exemplo, eu acho, já falei várias vezes aqui, e a Rê até me embasou às vezes com números. Árbitro tem uma tendência de favorecer o time da casa. A gente fala árbitro caseiro. O cara, dependendo da situação de onde ele tá, ele pode influenciar na decisão dele ou não. Não foi o caso de ontem. O cara tá na Ilha do Retiro, dá um pênalti desse contra o Sport, é muita coragem. O cara tem que ter muita coragem, com VAR ainda, para dar um pênalti daquele. Sabe? O cara tem que ter muita segurança, mas muita confiança e quebrar a cara de uma forma muito grande. Porque antigamente a gente falava, tem árbitro que é tendencioso, mas o cara sabe operar. Ele não vai operar num lance capital. Ele vai minar um time, vai dar um cartãozinho ali, vai enervar um aqui, aí daqui a pouco não sei o que e tal. Eram caras que sabiam, em tese, até se tiveram uma intenção, sabiam fazer um papel direito. A gente está vendo lances escandalosos. Coisas, assim, realmente, que fazem ter suspeita de que tem coisa errada. Eu entendo que você está falando de torcedor. Por exemplo, o lado do esporte. Você está falando do lado do torcedor. Mas o que eu estou falando é o seguinte, torcedor do esporte tem não quer todo saber. lugar. Vamos mas mudar. Tem todo lugar. Quantos vezes tiveram a aqui? culpa é do Edinaldo, vamos profissionalizar. Os árbitros são árbitros. A Rê acabou de passar o dinheiro dos caras. Falar que os árbitros não são profissionais é mentira. Os caras ganham muito bem. Quantos brasileiros, cidadão, operário, o cara não vai ganhar de arbitragem. Ele ganha hoje. Semana que vem ele não sabe se ele ganha. Mas não é profissional. Mais ou menos. Não. Essa coisa assim. O cara é árbitro, mas ele frita hambúrguer. O cara é árbitro, mas ele é chofer. Os árbitros da elite do futebol brasileiro vivem só de arbitragem. Não. O cara pode ter a empresa dele, uma padaria, uma pizzaria. Mas que sentido tem? Você paga bem para 5 e você não investir na base. Eu sou a favor. Então, profissionalizar o nome está errado. Porque o árbitro é profissional. Falar que o árbitro não é profissional é mentira. O cara ganha muito bem. O árbitro de elite. O que pode fazer assim, vamos criar como a Renata falou, e eu aprovo e defendo, uma instituição à parte, na Premier League os árbitros são terceirizados. Eles não prestam serviço para a Federação Inglesa, não sei o quê, são terceirizados. Então faz uma cooperativa, os árbitros, eles vão prestar serviços. São uma empresa, PJ, vão prestar serviço para os clubes, se tiver uma liga, ou para a CBF, se for uma competição dela. Então, só que eu acho o seguinte, o Palmeiras, nada contra o Palmeiras, e o pessoal sabe aqui, eu chorei, todo mundo entendeu muito bem o lance contra o São Paulo no final, mas assim, o Sport teve em 2 rodadas 3 pênaltis contra, 2 que não foram. E agora está todo mundo mirando muito para o Palmeiras, porque o Palmeiras estreou na Libertadores, teve pênalti, o Palmeiras na semifinal do Paulista teve pênalti que não foi, na final contra o Corinthians teve pênalti, o Hugo Neneca pegou, e o Palmeiras ontem teve 2 pênaltis. Não, sim, então, assim, mas se você pegar um recorte de um mês pra cá, são muitos pênaltis marcados para o Palmeiras, pelo menos 2 que não foram. Eu não acho. Não, você não acha? Você acha que foi pênalti? Não, eu acho que não. Então, mas é que você está dando a entender que tem um esquema pro Palmeiras e não tem. Eu acho que não tem. É estatística. Não estou falando que é assim. Não é, Pedro. Eu acho que são ruins todos os lugares. É constatação. Em 2 rodadas marcaram 3 pênaltis contra o Sport. 2 que não foram. E a imensa maioria das pessoas não foram. E o Palmeiras, um recorte aí de um mês, da semifinal do Paulista pra cá, teve 1, 2, 3, 4, 5 pênaltis marcados. Mas, então, assim, alguns foram. Olha só. Eu marcaria o pênalti pro Palmeiras no primeiro. Sim. O segundo, não. Então, é claro que muita gente, claro, quem é contra o Palmeiras, é rival, vai ficar falando, poxa, tem esquema, não sei o quê. O torcedor do esporte, o torcedor dos filmes, tem o direito de pensar isso. Mas, Bubu, eu entendo o que você está falando. Você falou sobre o torcedor pensar. Agora, tem aqui uma coisa sobre a arbitragem. Mas assim, a Renata pode falar. Se eu ficar lendo as mensagens, as mensagens que estão chegando aqui. Eu sei, mas aí o torcedor fala. No YouTube. O que não pode é a gente falar, por exemplo, que tem um esquema. Mas eu acho que é ruim. Eu não tô insinuando nada. Eu tô dando fatos. Sim. O Sport jogou 2 rodadas, teve 3 pênaltis contra ele. 2 que não foram. Isso não é. Isso aí é uma triste coincidência. E o Palmeiras, mas ao contrário. É que nós estamos rodando o Brasil. Muitos pênaltis a seu favor. Nós estamos rodando o Brasil com erro. Tem erro em todo lugar. Deixa eu tentar entender para a gente ser objetivo, porque é um assunto delicado. Uma coisa assim, o torcedor, ele pode ter a opinião que ele quiser. Exatamente. Uma coisa é eu virar aqui e falar, não, porque a opinião do torcedor é X.
Outra coisa é virar e falar, olha, o torcedor tá falando para jogar na conta do torcedor uma coisa... Qual é o efeito prático? Você tá querendo dizer o quê? Que há um esquema para beneficiar alguém ou que é simplesmente um erro sistêmico? Porque você tá pegando um recorte que o Palmeiras está sendo beneficiado muitas vezes. Se fosse um campeonato de arbitragem irretocável e apenas nos jogos de Palmeiras os erros absurdos acontecem, eu poderia virar e falar, ô Bubu, a gente tem que jogar a luz nisso aí. Agora, se é um campeonato que a gente para aqui 5 jogos da rodada, eu tô falando que tem erros absurdos, e eu virar e falar, tem um negócio aí com o Palmeiras, eu tô sendo, no mínimo, leviano. Porque virar e falar, não, o torcedor tá falando, eu tô me escondendo atrás da opinião do torcedor. A minha pergunta prática é, o que você tá querendo dizer? Que há um erro sistêmico a favor do Palmeiras? Não, eu não posso falar isso. Então se você sair daqui, eu vou ser preso. Então, na delegacia. Eu não sou leviano, eu não sou otário. Tem mais é que falar. Eu não sou leviano, eu não sou otário. Eu não tô aqui de brincadeira. Eu tô aqui falar aqui. Trabalho como jornalista há mais de 30 anos na TV há 25 anos. Sim, e eu tô falando aqui de fatos, constatações, lances que aconteceram. Pro Palmeiras e pro Atlético. E eu lembrei. E pro São Paulo. Eu lembrei. E contra o Cruzeiro. No e pro caso Inter. contra o Palmeiras, algo sistêmico. eu defendi o Palmeiras quando o John Textor fez acusações sem prova sobre manipulação de resultado. Coisa que não fazia sentido. O Palmeiras ganha de 5-0 do São Paulo, ele vai achar que o São Paulo manipulou o resultado, os jogadores do São Paulo entregaram. Os jogadores do São Paulo deveriam processar o John Textor, o Palmeiras... não, porque é favorecido, ganhou contra o Fortaleza, não sei o quê. Ele afirmou isso sem provas. E o que aconteceu pra ele? Ele pagou R$1 milhão. Foi a multa que chegou pro Textor. Eu não tô fazendo isso, eu não sou otário. Nem leviano, nem otário. Então eu tô falando aqui de fatos. Lances que aconteceram. E a gente vai falar aqui de outros lances, falamos de Cruzeiro e Inter. Nós vamos falar já do São Paulo, São Paulo e Atlético. O Textor acusou o Palmeiras de ter sido beneficiado. Foi uma acusação dele. E hoje eu vejo, assim, um torcedor que pode ser outro do esporte, ou rival do Palmeiras, pode falar, cara, tem que pesquisar, tem que investigar. Eu já acho que você não concordou com isso. Eu quero saber onde que isso impacta o que a gente tem que falar. Que a gente tá aqui, tem que falar porque o torcedor tá falando. O torcedor tá falando também que o fulano é ladrão, que o fulano é maluco. E nem por causa disso tem que virar aqui e falar. Ó, Edu, o cara tá dizendo aqui que o fulano é maluco, hein? Acho que a gente tem que não. Então, mas por exemplo... Eu tô querendo dizer aonde a gente vai chegar na bancada com isso. A arbitragem erra, desde os primórdios de futebol, a arbitragem erra. E a gente está numa era que você tem a tecnologia, que você tem o VAR. Então, hoje, um erro é muito mais grave. A gente vai lembrar aqui, todo mundo já foi em estádio, já reclamou que seu time foi prejudicado, numa época que não tinha o VAR, e a gente condenava muito alto. Esse cara é mal intencionado. Ele tá fazendo isso porque ele quer favorecer o time grande. Ele tá fazendo isso porque ele é caseiro, ele tá ajudando. E a gente não tinha muito argumento. Não tem, vai fazer o quê? É a decisão do cara, a decisão dele e pronto, e acabou. Hoje não, a decisão é dividida, é colegiada. A gente tá discutindo, você lembrou muito bem aqui. Né? Vamos conversar no impedimento? Quem entende, eu vou ser sincera, o impedimento, o erro do impedimento em campo, pra mim é gravíssimo. Sim. Entendeu? A gente... Hoje, os assistentes, eles têm muita sorte que o VAR ajuda em lances capitais. Assim. Mas, assim, pra mim, você errar lance ajustado de impedimento é uma coisa. É muito difícil no campo de jogo, até pela experiência que eu tenho. Esse impedimento é escandaloso. Foi bem a arbitragem no impedimento? Entendeu? Escandaloso. Não, foi bem na conclusão dos lances. Não. Ali, ó, o que eu ia falar? Adivinha? Tem que respeitar. Sabe o que vocês podiam fazer aqui? Aqui é Flamengo. Sabe o que vocês podiam fazer? Boa, DJ! Boa. Eu vi um vídeo maravilhoso vocês podiam, o do Adriano esse final de semana, vocês devem ter visto. Eu vi com o Chulapa. Eu fiquei meio com medo, acho que assim, tá irmão. Eu sabia que você ia pensar isso. Vamos fazer com vocês, eu vou gravar com vocês. Eu só não ganho na Mega Sena. Eu sei, você sabe. Botar assim, tipo, o Bruno Henrique e o Adriano, sabe aqueles memes? Vou fazer com vocês, estão perdendo, acho que tem que fazer. Você não achou que... Deixa. Beijo, Isabelle Benito. Vai passar, tá? Vai passar, tá? Gaviões mandam um beijo. Ô, Lucas Pedrosa, Vendei Casagrande, você de casa, segunda-feira, ótima semana pra todo mundo. Ai, tem um monte de coisa, tem uma... Nossa, eu ganhei um presente do Botafogo, vou mostrar pra você, Bru. O Flamengo já começou a partida assustando em chute de Gerson. Wesley cruzou e Cebolinha mandou de cabeça pra fora. Juninho recebeu na frente e ficou na cara do gol, mas desperdiçou. O atacante ainda tentou o golaço, mas mandou a bola no travessão. Gol mesmo só no segundo tempo. Arrascaeta ganhou da marcação, fez fila e chutou de bico no cantinho. Belo gol do camisa 10 rubro-negro para abrir o placar. Só que o Wellington Rato deixou tudo igual com chute de longe, que ainda bateu em Gerson para enganar o goleiro Rossi.
O time baiano teve a chance da virada, mas Fábio chutou fraco. E já no finalzinho, Luiz Araújo acertou um belo cruzamento para Bruno Henrique marcar o gol da vitória. 2-1 para o Flamengo, que venceu a primeira nesse Brasileirão. Hashtag SBT Esporte Rio, assim você fala com a gente. Tá feliz com o seu Flamengo? O que você gostou? O que você não gostou na partida de ontem? Foi um jogo duríssimo, né? Não foi um jogo fácil, né? Olha, depende. O primeiro tempo foi extremamente fácil para o Flamengo, só que o Flamengo fez parecer difícil, porque novamente naquele mesmo roteiro que a gente vem mencionando aqui, desde inclusive da temporada passada, isso não é novidade, desde a ausência do Pedro, na verdade, a quantidade de gols perdidos pelo Flamengo. Só que isso tem sido pior nessa temporada, porque o Flamengo tem criado mais oportunidades, mas não consegue botar a bola na rede. E eu falo, no Campeonato Carioca pode até não fazer muita falta, mas no Campeonato Brasileiro, em determinado momento, vai fazer falta. Contra o Internacional, eu acho que fez muita falta, tanto é que o Flamengo conseguiu ficar apenas no empate. Ontem poderia ter feito falta, só que aí tem a estrela do Bruno Henrique. O Flamengo fez um bom jogo. Repito, no primeiro tempo o Flamengo massacrou o Vitória. Não é nenhum exagero dizer que antes dos 15 minutos iniciais o Flamengo poderia estar vencendo ali por 2-0. Foi um bom jogo. As características do Flamengo com o técnico Felipe Luiz, transição rápida, saída de bola perfeita, sobretudo com o Léo Ortiz, Flamengo criando boas oportunidades, Arrascaeta voltando a jogar bem fisicamente, o Juninho tendo oportunidades, mas não conseguindo botar a bola na rede. O Flamengo fez um bom jogo, só que tornou a partida difícil por conta disso. Quantidade de gols perdidos novamente, mesmo roteiro de sempre. E o gol do Vitória, se a gente for olhar o lado positivo, não foi um gol que o Flamengo deu mole, que o Vitória trabalhou a jogada e conseguiu furar o setor defensivo do Flamengo. Muito pelo contrário, foi uma bola de sorte ali. Uma bola finalizada de longe pelo Wellington Rato, a bola acabou desviando em Gerson, enganou o goleiro Rossi e a bola entrou. Só que, novamente, tem a estrela do Bruno Henrique. Nos minutos finais, o Bruno Henrique conseguiu fazer esse gol extremamente importante para o Flamengo. Vencer o Vitória lá pode parecer fácil, mas não é. Não é. Tanto é que o Vitória, em determinado momento, poderia ter conseguido fazer o segundo gol ali, quando já estava 1-1, o Rossi fez uma boa defesa. Só que eu gostei da partida do Flamengo. O Flamengo foi muito bem dentro de campo. Repito, os jogadores fazendo tudo que o Felipe Luiz pede para fazer. Só que falta um homem-gol. Esse homem-gol está muito próximo de retornar, que é o Pedro. E o Flamengo continua colecionando gols perdidos. Em um determinado momento, isso pode fazer muita falta, Fernandinho. Ô, Lucas Pedrosa, é um detalhe que o Vene traz sempre aqui, e eu acho que todo mundo já percebeu realmente com a ausência do Pedro, que já tem tempo, né? Mas com esse futebol tão intenso que o Flamengo desempenha com o Felipe Luiz, é tudo muito impecável ali, defensivamente, coletivamente, intensamente. O Flamengo funciona de uma forma, assim, espetacular. Mas realmente fica faltando esse detalhe do gol, né? Porque se fosse uma partida de muitos gols, seria um grande espetáculo. Mas fica faltando aquela questão da bola balançar a rede, Pedrosa. Boa tarde, Fernanda, Vene, galera de casa, boa tarde a todos. Eu acho também que o Flamengo jogou bem, principalmente no primeiro tempo. Fez um jogo bem superior ao Vitória, que tinha um coletivo, para mim, muito bagunçado, coisa que eu não esperava do Vitória com o Carpini, que tem passado seu pior momento aí, digamos assim, à frente do Vitória. Que é um bom treinador, né? É um bom treinador, Pedrosa. É um bom treinador, mas a equipe dele ontem mostrou muita facilidade para ser penetrada pelo Flamengo. O Flamengo também conseguiu criar boas oportunidades. E aí o que fez a grande diferença, além do craque que é o Arrascaeta, foi o banco do Flamengo. Porque quando entra o Bruno Henrique, quando entra o Plata, quando entram outros jogadores também que são muito importantes, como o Luiz Araújo, eu já brinquei aqui até que o Luiz Araújo é jogador de segundo tempo, né? Porque quando ele começa, ele não começa tão bem. Mas no segundo tempo, quando ele entra, e ontem ele entrou e participou do gol do Bruno Henrique, então acho que o Flamengo fez uma boa partida novamente, vencer lá é muito difícil, recuperou os pontos que foram deixados em casa, porque empatou com o Internacional na ida, e aí essa é a grande questão. Quando você pega um time como o Internacional e você perde tantos gols, você é punido. Porque o Internacional, além de conseguir o empate, porque já tinha feito 1-0, mas foi um empate em que o Internacional também conseguiu se defender. Já no segundo jogo, eu acho que o Flamengo conseguiu também aproveitar a fragilidade do Vitória, que é uma equipe muito pior do que a do Internacional, e fez o segundo gol com o Bruno Henrique, somando os 3 pontos. Uma equipe que pensa em ser campeã brasileira não pode pensar em perder pontos lá no Barradão contra o Vitória, com todo o respeito ao Vitória. E o Flamengo fez o seu dever de casa, na minha visão, na verdade, seu dever fora de casa, e por isso a equipe conseguiu somar mais 3 pontos, chegando a 4. Um jogo bom do Flamengo, que falta essa letalidade, mas não dá para ficar dependendo só do Pedro, porque assim,
Como que vai voltar o Pedro? Ninguém sabe. O Pedro vem de uma lesão de LCA. O Flamengo tem que ser mais efetivo mesmo sem o Pedro. E talvez o Bruno Henrique seja um cara que possa ser o grande substituto do camisa 9, na minha visão. E tem sido até aqui na temporada, Exato. né? Ó, a gente vai ver o que o Felipe Luiz disse após essa partida. Eu viria essa vitória de hoje como heróica por parte dos meus jogadores. Foi uma viagem, quem viajou lá para a Venezuela sabe, e alguns torcedores, muitos torcedores viajaram junto com a gente, também sabem o difícil que foi essa viagem, mas é uma vitória heróica onde eu dou muito valor, né? E como eu falo, não é fácil ganhar aqui, esse time aqui está muito, muito bem treinado e temos que valorizar o grande esforço que os jogadores fizeram. Heróica, ele usou essa palavra. Você concorda, Vene Casagrande? Você achou que foi heróica essa vitória lá no Barradão? Eu acho que diante do contexto, pelo que o Felipe Luiz explicou nessa entrevista coletiva, podemos sim considerar heróica. E quem sou eu para discordar do técnico Felipe Luiz, que ele vivenciou de perto ali tudo que o Flamengo passou diante dessas dificuldades para jogar contra o Deportivo Táchira. Depois viajou, o Flamengo só fez um treino, né? Isso precisa ser dito, que foi na atividade sábado. Sexta-feira inteira o Flamengo passou viajando, retornando ao Brasil depois de uma viagem difícil para a Venezuela. Então, se o Felipe Luiz está caracterizando como uma vitória heróica, quem sou eu para discordar? Óbvio que ali no jogo, muita gente esperava que fosse ser mais fácil, eu repito. O Flamengo teve muitas oportunidades, mas acabou desperdiçando essas oportunidades e teve que utilizar do talento do Bruno Henrique no finalzinho. Essas dificuldades de fazer gol, inclusive, dificulta a vida do próprio Felipe Luiz. Porque eu tenho certeza que se o Flamengo tivesse feito um placar já no primeiro tempo, ele já poderia ter pensado em algumas substituições, já pensando no próximo duelo, ou seja, preservando alguns jogadores. E a gente pôde ver também que quando o Gerson está em campo, facilita muito a vida dos demais atletas, do Arrascaeta, porque o Flamengo, nos últimos jogos, não teve o Arrascaeta, não teve o Gerson, os dois principais jogadores do meio de campo. Quando o Arrascaeta não consegue fazer a função dele, o Gerson consegue fazer a função dele. Então, esses dois jogadores são peças cruciais e a gente tem que falar do gol do Arrascaeta, né? Um gol de... É o próximo assunto. É agora, visto, né? Vene. Vamos falar agora. Olha só, com esse gol que o Arrascaeta fez, que o Vene acabou de falar, ele se tornou o segundo maior artilheiro estrangeiro da história do Flamengo, com 76 gols. Ele ultrapassou o paraguaio Benítez e está atrás apenas do argentino Doval, que marcou 94 gols pelo rubro-negro. E não é difícil ele pegar essa marca, não. O Lucas Pedrosa e Vene Casagrande. Quero os dois comentando aí. Põe no meu telão. A gente estava falando o quê? Foi na sexta-feira, Vene? Sobre o custo-benefício, né, do Arrascaeta, a questão de quanto ele vale. E a gente já percebeu que para a temporada, fisicamente, ele não vai entregar 100%. Porque você comentou outro dia, né, Pedrosa? Há 2 anos que a gente não vê o Arrascaeta de uma forma regular, fisicamente e clinicamente também. Mas isso aí... Eu acho que vale qualquer salário, hein, Pedrosa? Vale qualquer salário hoje. A questão que a gente sempre comenta aqui é sobre a questão da renovação. Vai dar mais 3 anos para um jogador que há 2 anos não consegue fisicamente performar? Essa que é a questão para você não onerar o seu clube e onerar a folha salarial. Mas é indiscutível como o Arrascaeta é qualificado, é indiscutível como ele é um gênio no futebol brasileiro. E esse lance aí, ele não mostra só a genialidade, mas também mostra muita raça, porque ele que recupera a bola. Verdade. E a genialidade vem do biquinho que tantas vezes Romário, Ronaldo fizeram. E ele consegue dar o bico por baixo das pernas do zagueiro do Vitória. Um golaço que só os craques podem fazer. Você acha que vale a pena, ô Vene Casagrande, essa questão da renovação? Eu acho que a renovação de contrato ela não tem que ser debatida agora. O Arrascaeta ele tem contrato longo ainda, se não me engano, até o fim de 2026 ou até o fim de 2027, não tem que ser discutido agora. E não é porque ele fez esse golaço que agora a gente tem que ser a favor da renovação. Não? É porque eu sou uma pessoa, vocês sabem, eu sou empolgada, né? Eu acho que a gente tem que ter uma responsabilidade financeira quando a gente pensa numa renovação de contrato de um jogador que custa alto. Óbvio que ele entrega. Você sabe o alto dele, Vene? É alto, assim. Ele custa alto, mas é um custo-benefício que vale a pena. Ele consegue entregar para o Flamengo aí, eu tenho certeza, muitas vitórias durante a temporada inteira. Só que a parte física dele deixa a desejar. Para mim, o que chama mais atenção não é nem um golaço, porque ele já fez um golaço assim de bico em outras oportunidades com a camisa do Flamengo, se eu não me engano, contra o Ceará por um campeonato brasileiro. O que me chama atenção é ele voltar a roubar uma bola, dar um carrinho e mostrar esse Arrascaeta que ele já foi em outros momentos. Me lembrou muito, por exemplo, 2019. Contra o Internacional pela Libertadores lá no Beira-Rio, que é ele que rouba a bola. E ele que inicia aquela jogada naquele gol tão importante do Gabigol, lá dentro do Beira-Rio pela Libertadores. Então, esse é o Arrascaeta que a gente gosta de ver. Agora, se ele vai conseguir manter esse ritmo, a gente não sabe. Eu torço para que sim. Porque, repito, quando o Arrascaeta está bem dentro de campo,
dificilmente o Flamengo não consegue jogar bem. Sim. Ele é gênio, ele mostra mais uma vez que ele é gênio. Agora, debater a renovação de contrato dele agora, na minha visão, no meu ponto de vista, é um pouco precoce. Cedo, né? É porque realmente falta muito, né? Se for até final do ano que vem, olha quanto tempo falta. E eu tava assistindo ao jogo, na hora que ele rouba a primeira, é o eita atrás de eita, né, ô Pedrosa? Eu falo, eita, aí eu já tô, eita, nossa, aí quando ele faz, agora. Cara, ele pensa muito na frente, assim. Se ele não dá de bico, ele ia achar alguém com certeza. Ele ia achar alguém. É muito diferente. Mas ele fez o mais genial, né? Com porque isso é coisa de gênio. Ele é gênio. Não é qualquer um que faz esse tipo de gol. Repara que tem 4 caras em torno dele. Quando ele começa a entrar na grande área, olha, ele vai entrar na grande área. 1, 2, 3, 4 e um quinto aqui na sobra. Era todo mundo em volta dele e era o famoso recurso, né? Falar em recurso, vocês acham que isso é um recurso no futebol? Ou é uma bobeira para provocar? Tô falando do pisão subir em cima da bola, Vene Casagrande. Isso aí é um recurso, né? Uma bola é um passe de letra, depende é um balãozinho. do jogador, pô. Pode estar para brincar. Se for solteiro, ele sobe na bola. A fase não era boa. Uma vitória em 7 jogos. Mas a torcida rubro-negra não quis nem saber e lotou o Barradão em busca de uma virada de chave. Mas quem se sentiu em casa mesmo foi o Flamengo. O jogo começou com uma blitz dos visitantes. Arcanjo salvou o chute de Gerson, mas no cabeceio de Cebolinha ele só rezou. E pelo visto a reza foi forte, porque o Flamengo não acertou mais o pé em todo o primeiro tempo. A única tentativa do Leão foi com Jamerson de direita para a defesa de Rossi. Na volta do intervalo, o Flamengo seguiu pressionando. E se o problema era a pontaria, a Arrascaeta resolveu a questão, invocando o Ronaldo na Copa de 2002. De biquinho, ele abriu o placar no Barradão. Com a desvantagem, o técnico Thiago Carpini mexeu no time e colocou o Wellington Rato para jogar. E ele só precisou de 3 minutos. O camisa 10 experimentou de fora, Gerson desviou e a bola foi morrer no fundo da rede. 1-1 no Barradão. No embalo do empate, o Vitória quase conseguiu a virada. Mateuzinho aproveitou o erro de Rossi e acionou o Fabri, que perdeu uma grande chance. E como diz o ditado, quem não faz, toma. Michael enfiou uma boa bola para Luiz Araújo, que cruzou na medida para Bruno Henrique decretar a vitória do Flamengo. É uma vitória heróica onde eu dou muito valor, né? E como eu falo, não é fácil ganhar aqui. Esse time aqui está muito, muito bem treinado e temos que valorizar o grande esforço que os jogadores fizeram. Com o resultado, o Flamengo entra no pelotão dos líderes do Brasileirão com 4 pontos e segue invicto na temporada sob o comando de Felipe Luiz. Já o Leão continua sem pontuar no campeonato e chega ao 8º jogo com apenas uma vitória, a pior sequência da era Carpini. E o que me conforta um pouco, mesmo no momento de chateação, que é sempre um momento de derrota, ver esses aspectos de novo de um time competitivo, aguerrido. Eu acho que esse é o nível de competitividade do Vitória. E aí, nação rubro-negra, o que vocês acharam dessa vitória? Já comenta aqui embaixo qual foi o melhor momento do jogo e se você também acha que o Mengão vai brigar por tudo esse ano. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. E claro, compartilhe o nosso vídeo para os seus amigos flamenguistas. Gente, aqui é conteúdo direto, sincero, com aquela paixão rubro-negra que vocês já conhecem. Gente, também queria comentar sobre essa exposição aí que o Bubu falou sobre essa máfia aí que tá rolando no Brasileirão e em outros campeonatos. E aí, vocês concordam com ele, o Bubu, que acabou expondo aí essa indignação? Comenta aí também sobre isso. Valeu por vocês acompanhar até o final do vídeo. E lembrando, galera, de deixar os créditos para a ESPN Brasil
SBT Rio Esporte e, claro, o Jogo Aberto com Renata Fã.